Salve, salve, torcedor alviverde, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal. Como sempre, trazendo as últimas notícias, as últimas informações do nosso Verdão, do nosso Palmeiras. A gente vem trazendo um corte aí do jogo aberto bem legal, falando, né, cara, das nossas crias. A grande verdade é que o Palmeiras hoje é o melhor formador de atletas no Brasil. Falando, claro, do futebol. Então, sem mais delongas, vamos tocar o vídeo. Antes de mais nada, você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal. Se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade e deixe o seu like. Bora tocar esse vídeo aí, rapaziada. O Palmeiras realmente, cada vez mais, consegue se especializar em vender jogadores que não são só apenas promissores, mas que já rendem muito dinheiro ao público, não é ao clube. A gente sabe que hoje o Palmeiras, ele tá numa fase espetacular, com o Endrick, com o Estevão e agora Vitor Reis. A maior venda de um zagueiro no futebol brasileiro, ele é do Manchester City e engorda os cofres do Verdão. Nossa. O adeus oficial do Palmeiras a mais uma cria da base. Por 9 anos, tive a honra de viver o dia a dia do maior campeão do Brasil, colecionando momentos, conquistas, amizades e aprendizados que vou levar para sempre na minha carreira. Chegou a hora de partir para novos desafios. Despedida dolorosa e enorme o sentimento de gratidão ao Palmeiras e a todos os colaboradores que me formaram como atleta e ser humano. Para sempre, um cria da academia. Com muito orgulho e gratidão, Vitor Reis. Vitor Reis, negociado com o Manchester City por 35 milhões de euros, cerca de 219 milhões de reais. O jovem de 19 anos se tornou o zagueiro mais caro da história do futebol brasileiro e a 7ª maior venda de um clube do Brasil. Foram apenas 22 jogos e 2 gols marcados. É bom tecnicamente, é rápido, é forte, tem um lado mental muito aprimorado, lida bem com o erro, é corajoso e é fruto também, acima de tudo, também do trabalho dele, do sacrifício que fez, porque sei que na base, por exemplo, fazia muitos quilómetros para vir treinar. O último abraço nos companheiros, em Abel Ferreira e o reconhecimento. Porta-te bem, hein? E vê se depois quero ver se me atendes o telefone. Claro que vou estar. Vê se me atendes o telefone. Você que me colocou onde eu tô, né? Eu não, é o teu trabalho. O clube inglês já anunciou o jogador como reforço. Ele, inclusive, conheceu as instalações do City. Lá, vai atuar com a camisa 22. Desde criança eu sempre sonhava com uma oportunidade dessa, de jogar num clube do tamanho do City. Então acho que é uma realização não minha, mas como da minha família e todas as pessoas que me ajudaram a chegar aqui. Então acho que é uma realização e vou trabalhar bastante para que essa realização se torne muito mais feliz. De casa nova, objetivos ousados e a expectativa de trabalhar com Pep Guardiola. Pep é o melhor treinador do mundo e eu sempre tive esse sonho de ser treinado por ele e agora estou realizando. O meu sonho no futebol acho que é conquistar uma Champions League e uma Copa do Mundo. Para quem fica por aqui, é o momento de aproveitar as oportunidades de início de temporada, como o volante Fabinho, de 22 anos, também revelado pelo clube, e que foi titular na estreia contra a Portuguesa. Sim, muito importante, esse começo de Paulista aqui, tá dando rodagem no elenco, todo mundo espera a sua oportunidade, todo mundo trabalha, então o Abel tá dando essa oportunidade para todo mundo, e todo mundo vai se dedicar, vai se entregar ao máximo para aproveitar essas chances aí. Oportunidade que outro cria da base está agarrando. O centroavante Thales, de 19 anos, titular contra a Portuguesa e que saiu do banco de reservas para empatar o jogo com o Noroeste. O Thales, já disse no último jogo, o Thales é um jogador que neste momento é o nosso melhor centroavançado, o nosso centroavante, neste momento. O Thales tem, eu já disse, é um jogador que nos vai ajudar. E neste momento está muito bem e nós depois temos que, em função daquilo que os jogadores vão mostrando no treino e no jogo, escolher. É isso que nós vamos fazer, por isso dar também oportunidades a todos neste Paulista de se mostrar e perceber por meritocracia aqueles que podem começar nas fases decisivas. Para não jogar a responsabilidade em cima da jovem promessa, Abel Ferreira, na última coletiva, responde sobre a necessidade e faz um pedido em uma só palavra. Você entende que o Palmeiras ainda precisa de um centroavante, um camisa 9 para o elenco desse time? Preciso.
A carência de um centroavante no elenco palmeirense, após a ida de Endrick para o Real Madrid no ano passado, é algo que Abel Ferreira fala constantemente. Desde a ida do ex-camisa 9 para o futebol europeu, Rony atuou na função, mas marcou apenas 5 gols. A melhor opção no setor foi Flaco Lopes, 22 gols em 2024, maior artilheiro, 11 gols marcados após o adeus de Endrick. Mas o argentino já começou o ano sendo cobrado pelo treinador. O Lopes está com algumas dificuldades, são notórias, precisamos de mais dele, mais vontade. É verdade que teve ali um problema no nariz, está a voltar, isso nota-se, algumas debilidades. Estou em crer que a máscara ainda lhe atrapalha um bocadinho, quer naquilo que tem a ver com a parte técnica. O pedido para o 9 foi lançado. Agora resta a presidente Leila Pereira ir ao mercado. Muito bem! É a oportunidade para começarmos o debate nessa terça-feira. O Ulisses tem inveja, sim, da quantidade. De quê? Da quantia que o Palmeiras vem arrecadando em jogadores, vendendo atletas que aparecem da base para o mundo do futebol. Podia ser eu e você, e que são diferenciados. Que loucura, né? Vamos meiar essa graninha? Agora, 219 milhões de reais, 219 milhões de reais pelo Vitor Reis, que, aliás, se transformou na maior venda de um zagueiro do futebol brasileiro, superando o Beraldo do São Paulo. E agora, esse número e esse dinheiro pertencem ao Palmeiras. Capelanes. Meu Deus do céu, é uma máquina, né? Que máquina? Você viu que até competência. Competência. Até o JP Sampaio, quando o Palmeiras foi eliminado da Copinha... Máquina para mim é trabalho. Também, trabalho. Concordamos, Abel. Exato. Claro. Ele até fez uma publicação tirando onda, né? Porque o Corinthians publicou a derby cancelado, o primeiro derby do ano. E aí ele falou, escalou o time dos vendidos, né? Quer dizer, uma geração bilionária, literalmente falando. O que me chama a atenção é o seguinte, como o Palmeiras conseguiu se consolidar nesse mercado. Porque o Palmeiras, se você for pegar em um recorte, que o Chico adora os recortes, né? De 10, 15 anos pra cá, o que o torcedor falava? Dificuldade de vender jogadores, de revelar jogadores, de consolidar ídolos. Eu acho que o último grande ídolo que nós tivemos aí, depois de uma grande geração que passou, foi o Gabriel Jesus. E aí depois teve um hiato. E aí o que aconteceu? Começou a aparecer um atrás do outro. O Santos perdeu esse posto, que era o raio cai toda hora, parou de cair o raio. Os meninos da Vila. Os meninos da Vila. Esse raio parou de cair, da forma que caía. E o Palmeiras se consolidou por quê? Você falou muito bem, Renata. Trabalho sério, sem rabo preso com empresário, coisa que infelizmente a maior parte dos clubes do futebol brasileiro tem. Olha, se a gente for pensar em euros, primeira coisa, a gente está falando aqui de vendas que são muito altas. 35 milhões de euros por um zagueiro. Meu Deus. Para o Manchester City, time do Guardiola, que passou por uma crise, já está se recuperando. Quando a gente pensa no Luiz Guilherme, 30 milhões de euros. O Giovani, Mundo Árabe, 12 milhões de euros. O Endrick, 60 milhões de euros. O Estevão, 61 milhões de euros, mais bônus, mais metas. Então, o Palmeiras, gente, ele é realmente uma máquina de vender jogadores, vender bem. Porque ele vende atletas que realmente têm talento, que têm ainda futuro, que não estão plenamente desenvolvidos. Então, hoje, o Palmeiras está se especializando e vai continuar. Porque a base é muito bem organizada, porque tem uma atenção especial da diretoria e porque entenderam que a fonte de renda maior do clube é essa. Chico Garcia, que loucura, hein? O Palmeiras está que está e merece um reconhecimento nesse aspecto. Merece, mas o que o Capelani cita é porque o Palmeiras, em determinado momento, estava numa situação financeira muito delicada, na Série B do Campeonato Brasileiro. Aí você sabe tudo o que aconteceu, vem o investidor, vem o Paulo Nobre, o Palmeiras se reestrutura e naquele momento era um comprador. O Palmeiras comprava, ia para o mercado, o Alexandre Matos, né, participou desse processo, contratava muitos jogadores e não utilizava a base, exatamente por isso, porque a política era outra. O JP Sampaio, ele diz, o Ronaldo vai ficar bravo com isso, que a principal contratação da base do Palmeiras nos últimos anos chama-se Vanderlei Luxemburgo. Quem diz isso é o coordenador da base do Palmeiras, porque não bastava ele formar, mas é claro que o JP Sampaio tem um trabalho incrível, tinha que ter um treinador para utilizar, e o Luxemburgo vem com essa promessa. Inclusive foi dada a ele essa liberdade para ele utilizar os jovens. E a partir dali ele começa a colocar no time principal
o clube é campeão paulista, ele volta para o clube, né, depois de muito tempo, é campeão paulista com esses garotos e a partir dali muda completamente, porque o Palmeiras começa a colocar a base, uma base vitoriosa, vencedora, até chegar nesse nível aí, gente. Eu duvidei dos valores que foram aventados inicialmente. Porque é impressionante você pagar para um jogador que mal jogou. Ele jogou um semestre, tem 18 anos. Porque o Murilo machucou, acabou tendo mais visibilidade e mostrou competência e já tem alguém olhando. E uma coisa que eu digo, quando você vende um atleta para a Europa e ele dá certo, isso também chama para que futuros atletas sigam o mesmo caminho. Porque a gente não está falando só de mercados alternativos como o do Giovani, que foi para o mercado árabe, mas a gente está considerando clubes que são muito fortes, que são potências na Europa e que querem jogadores do Palmeiras, Ulisses. Esta situação é a mesma coisa do jogo aberto. Por exemplo, quando o cara anuncia aqui no jogo aberto, ele tem um retorno incrível. Então, chama outros que bom, anunciantes. né? É lógico. E é o Palmeiras. O Palmeiras vende o jogador para a Europa e dá certo. O cara vai lá e joga. E rende ao Endrick, questionado, vai lá e faz 2 gols num momento difícil do Real Madrid. Então, quer dizer, a Leila... O Endrick ainda nem chegou numa idade para ser o jogador craque do Real Madrid. Eu narrei futebol, jogo no Palestra Itália, no Parque Antártica, com o Palmeiras sem dinheiro para nada. Com o Palmeiras sem dinheiro para arrumar o gramado. O Paulo Nobre, uma vez, emprestou 4 milhões para arrumar o gramado, pintar os símbolos que tinham atrás do gol, que era de concreto, do Palmeiras e do Palestra, enfim. E aí o Mustafa falou, não vou devolver. Ele falou, não, pode ficar, doação pro clube, não tem problema. Mudou muito a vida dele. Quer dizer, o Paulo deu pontapé nisso, mas não é só importante o Paulo Nobre. O que é importante é a sequência, não é mesmo? Com o Gagliotti, a sequência que nós tivemos no Palmeiras. Né, da série do Beruso, depois entra o Gagliotti, vem Leila, enfim, são presidentes que mantiveram esse trabalho, essa linha de conduta legal, administrativa. O Palmeiras parou de fazer loucura e o Palmeiras descobriu, que é o beabá do futebol, que a base é a galinha dos ovos de ouro. Só que tem uma mudança também até de mentalidade do Abel, e eu percebo isso, que quando ele foi resistente para utilizar o Endrick, demorou, vai pra Disney, seja feliz. Aí ele estreia contra o Coritiba, lá fazendo gols, pelo menos, não é? Então, a gente vê que demorou esse processo. Com o Estevão, não. O Estevão apareceu, subiu e o Abel já deu crédito para ele. O Luiz Guilherme é a mesma coisa. Então, o Abel também está entendendo que não é só colocar esses meninos, que eles vêm com uma preparação, porque o investimento que o Palmeiras faz na base, os outros não fazem. Verdade. Poucos fazem. E isso você não forma um jogador em 1 ano ou 2. Às vezes você fica 3, 4, 5, 6 anos com o jogador até ele virar um cara que vai te dar dinheiro. Eu só vou concluir para você o seguinte, a gestão administrativa, comissão técnica que casa perfeitamente com a gestão administrativa. Isso. Eles são uma coisa só. O Abel entendeu essa filosofia, a mesma língua, correto? E a base também. Casa. Então o cara começa a ser preparado, pô, eu vou perder. O que acontece? Eu vou perder tal jogador. Por que eles subiram mais rápido? Que eles começaram a ser preparados porque sabia que o Endrick ia sair. Então, por isso que foi muito mais rápido essa troca. Mas eu sinto uma confiança maior no processo do Abel, além de jogadores experientes. A base treina com o profissional 2, 3 vezes por semana. Então, os jogadores da base eles já estão treinando contra os profissionais que já se conhecem. Então, quando o jogador sobe, ele já conhece o Abel já conhece o cara. Facilita muito. Agora, Sgarbi, a gente vê também que isso funciona no Palmeiras. O Thales aí já está fazendo gol, que é um menino da base que estava jogando a copinha há poucos dias, quando você vê 5 jogadores da base já vieram para o profissional. E eu imagino que, além das contratações e compras, o Palmeiras vai continuar dando muito espaço para meninos. E o Palmeiras tem algo que não se conquista da noite para o dia, né, Rei? Em relação à base, que é credibilidade. Hoje os clubes de fora olham para o Palmeiras e sabem que o Palmeiras sabe formar jogador. Além do jogador, sabe formar pessoas na base. E o JP Sampaio, para mim, é até forte que eu vou falar, para mim é a melhor pessoa em relação ao trabalho no futebol brasileiro, no modo geral. Pode pegar todos os dirigentes, coordenadores, é a melhor pessoa, a mais capacitada no futebol brasileiro. Você sabe quem fazia isso muito bem? Quem? O teu time no passado. Sei disso. O expressinho, os grandes craques, e acabou. Então, mas o Palmeiras tem isso que não nos conquista da noite pro dia, que é credibilidade. Vai revelando. Pensa o Palmeiras. Nos últimos 10 anos, quantos craques o Palmeiras revelou? Quantos craques o Palmeiras revelou? Jogador que foi camisa 9 em Copa do Mundo, Gabriel Jesus. Aí revela um Endrick, um fenômeno, que é questionado lá. O Ulisses foi perfeito. Um questionado, entra no segundo tempo e mete 2 gols. O Estevão, que é esse moleque,
O Estevão vai ser titular pra mim na próxima Copa. Pra mim é titular na E próxima o Chelsea Copa. é um time que, para quem está acompanhando o futebol inglês, ele está em franca evolução. Ele já está entre os 5 melhores do campeonato inglês. Então o Chelsea tem uma equipe muito jovem e que está começando a ganhar corpo. E o Estevão vai chegar nessa equipe que, na minha opinião, vai ser protagonista de novo logo logo. É uma equipe que está sendo montada para 5, 6 anos, a mesma equipe. E a grande diferença do Palmeiras, a gente para fazer uma comparação rápida. No Brasil, no futebol brasileiro, quem jogou mais? Beraldo, Murilo ou Vitor Reis? Os dois jogaram muito mais que o Vitor Reis aqui no futebol brasileiro. Em termos de quantidade, muito mais. Não, e qualidade também, assim. Pô, o Beraldo foi campeão da Copa do Brasil sendo um dos protagonistas. Muito mais o Murilo valorizado. surgiu aqui gigantesco no Corinthians. O Vitor Reis jogou 6 meses. Os clubes lá de fora, lógico, tem uma saída de bola excelente, um passe excelente, um cara alto, baita jogador. Só que os clubes lá de fora olham pro Palmeiras e falam: sabe formar jogador, sabe formar ser humano, sabe formar atleta. E o Corinthians vendeu o Marquinhos por 4 milhões. Não, mas o Corinthians ele é pioneiro disso. Sabe por quê? O Sgarbi falou de credibilidade na base. Não é opinião minha. Você pode perguntar para qualquer torcedor corintiano o seguinte. Aí, ó, Leila. O que é, Leila? Credibilidade. É isso aí. É o que falou o Sgarbi, é isso aí, Leila. A diferença é que se você chegar com uma mala de dinheiro, talvez você consiga comprar jogadores. Se você chegar em muito clube do futebol brasileiro, o Corinthians é um deles, com um saco de coxinha e um refrigerante de 2 litros, talvez você leve a molecada da base. A diferença é essa. Mas aí é o desespero do clube. Mas é o que o torcedor fala. É o desespero do clube. O Palmeiras está estruturado. O Corinthians precisa. Não, mas aí também muda o preço. Você precisa, mas a partir do momento que você desvaloriza o seu produto, o seu ativo... Não, mas eu tô concordando com você. Você põe uma multa rescisória de 30, 40, 50 milhões de reais. Aí vem qualquer clube X, bate na porta, te oferece 10 e você vende? Porra, Na jura? verdade, o Abel já deixou bem claro que agora vai contratar um zagueiro. O Palmeiras está de olho no mercado, precisa contratar um zagueiro até mais experiente, mas aí tem o Benedetti, que já está jogando. O Palmeiras, de 2020 para cá, ele utilizou 44 atletas da base. A gente está começando 2025. Não, Isso, 4 times, velho. Então, é uma filosofia do clube, vai contratar jogadores caros, vai. Mas como a contratação do Paulinho também é muito cara, Então, não é para os padrões do futebol brasileiro. Porém, vai continuar investindo na base. E acredito que essa mescla tem tudo ainda para render muito para o Palmeiras, não apenas agora, mas nos próximos anos. Everton Guimarães daqui a pouquinho com a gente. O que é, Ulisses? O Galo tentou tirar eu ia o homem falar da sobre base isso. do time do Palmeiras. O Sgarbi não está tão exagerado. Vou deixar você falar. Não, eu ia dizer que ele não está tão exagerado. Quer meu porque o Flamengo já tentou tirar o JP Sampaio do Palmeiras, o Palmeiras recusou. Agora o Atlético Mineiro. Então, assim, E não foi pouco dinheiro, um cara não, viu? precioso que você tem que manter e não valorizar. Mas aí o cara também tem que acreditar no trabalho que ele vem fazendo. Nossa, alguém tá discordando da gente aqui. Alguém não tá concordando com o assunto. O microfone não é comestível. É o seu, Chico. Não sou eu, não, é o teu. Não sei o que aconteceu. Detector de metais, Chico. Mas É pro Chico dar uma seguradinha. E o Galo veio com dinheiro altíssimo para levar. Ele não foi pouco dinheiro, não. Mas um Fala assim, trabalho mais como de esse 400 desperta mil reais por atenção, mês. Ulisses. Você olha e vê os frutos e o valor. Na verdade, o que se vê é o dinheiro já capitalizado pelo Palmeiras em vendas. E quando você tem um cara da base que recebe uma proposta de mais de 400 mil reais, mais do que ele ganha, no time que ele está, e ele fala, olha, infelizmente eu vou cumprir o meu contrato e vou ficar aqui. Então você já vê que ele é um cara totalmente preparado para formar o atleta da base. Porque a linha de caráter, de conduta, de profissionalismo dele será passada para esse atleta. A postura dele foi perfeita. Tem algo interessante também que o próprio JP Sampaio deixa muito claro, que ele tem uma relação muito próxima com o Abel. E ele é um cara de muita confiança do Abel. Quando o JP Sampaio fala para o Abel, pô, já começa a usar esse moleque, testa esse moleque, já era. O Abel confia muito no JP Sampaio. A gente tem que ressaltar a base, como nós estamos ressaltando o trabalho do JP, mas o Abel ele tem toda a razão. O Palmeiras precisa agora contratar. Porque eu não sei se o Benedetti vai dar esse jogador. Tem dinheiro para contratar. Pois agora vai ter que procurar no mercado, achar alguém que esteja disponível. Eu não sei se o Benedetti, vi pouco desse jogador, do 1,96 m, gigante, não sei se ele vai ser esse jogador que está prometendo. No jogo contra o Noroeste me chamou a atenção o quanto ele vai para a área e o quanto ele tenta o cabeceio nas bolas paradas. Isso é muito recente ainda, não dá para fazer uma avaliação. Mas apareceu pela necessidade. Exato. E um centroavante. O Abel, eu falei isso aqui quando abriu o programa, quando começou a temporada, o Palmeiras precisa contratar um 9. Ele foi questionado na última entrevista coletiva e deixou bem claro, precisa. Se o Palmeiras não contratar um camisa 9, se o Palmeiras contratar, vai ganhar pelo menos 2 títulos, no mínimo. Se o Palmeiras não contratar, vai ter dificuldade. Acho que Bom, rapaziada, você acompanhou mais um corte aqui do seu canal Verdão Notícias, falando muito sobre a base, sobre o João Paulo Sampaio. Cara, a grande verdade é que esse número eu não sabia, né? A Renata Fã trouxe aí um número que desde 2020
44 jogadores da base atuaram no Palmeiras. Então são 4 times, rapaziada. A gente vê que realmente o Palmeiras entrou de vez, né, nessa formação de atletas, cara, e é o melhor do Brasil. Não tem para onde correr. Até os antes, você vê aí os corintianos, os são paulinos se rendendo ao Palmeiras, que é o maior formador de atletas do Brasil. Essa é a verdade, porque o que eles falaram sobre as verbas, sobre a grana, é porque o clube europeu, clube estrangeiro, né, ele olha, sabe que pode confiar num atleta que está vindo do Palmeiras, porque ele já viu os exemplos. Então, tem já uma referência. Tanto que o Vitor Reis é a maior venda de um zagueiro do Brasil. Então, rapaziada, a gente vê a qualidade, mas sabemos que precisa ser feita contratações, pelo menos de um zagueiro e um atacante. E a gente fica na expectativa aí, porque a diretoria tem acertado em manter o sistema da base. Agora, nas contratações, muito devagar, muito se falado, muita especulação e pouca realidade. E Paulinho é ótima contratação, mas praticamente vai estar bem para jogar só lá no Mundial. Facundo Torres é a única contratação que a gente tem que esperar ele ainda se entrosar, né, se adaptar aqui no futebol brasileiro. Quero saber de você o que você achou de tudo que foi falado aí na reportagem. Deixa aí nos comentários, tá? Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma informação do Palmeiras e deixe o seu like. Muito importante deixar o like, rapaziada. Você ajuda demais o canal, esse vídeo, a chegar para mais palmeirenses. Qualquer informação de última hora, a gente traz aqui em primeira mão para vocês no seu canal Verdão Notícias. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.